Ó Deus de Israel, nós estamos aqui nesse domingo, um domingo onde nós estamos começando muito bem a nossa semana. Começando, Senhor, para te priorizar, para dizer ao Senhor o quanto nós somos dependentes do Senhor. E o que nos trouxe aqui foi uma fé. E o que vai abrir as portas essa semana para essa pessoa é a fé. O que vai, meu Deus, trazer as mudanças que ainda não aconteceram é a fé. A tua palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor, ele precisa crer. Ele precisa crer que o Senhor existe e que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. Então essa decisão que nós tomamos aqui, meu Pai, de buscar o Senhor nesse domingo, nesse primeiro dia da semana, isso aqui vai trazer uma grande recompensa, mas uma grande bênção para a vida daqueles, meu Pai, que neste presente momento não chegaram somente até aqui por uma fé, mas agora, movidos pela fé, dirigidos pela fé, acreditam, Senhor, que a fé ela vai produzir mudanças, resultados, vitórias, milagres. Essa fé vai produzir, meu Deus, o que ela precisa para a vida dela. Então vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem com teu Espírito e com teu poder. Vem revestir a tua igreja com a tua unção. Porque o que adianta, meu Pai, uma pessoa ela ter um título, o que adianta ela ter um diploma, o que adianta ela ter um cargo? A fé, meu Deus, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, só é possível através da fé. Tem muitas pessoas que elas acham que pelo conhecimento que elas têm, elas já têm a fé necessária. Às vezes ela acha que pelo tempo de igreja, ela já tem a fé necessária. Às vezes ela acha, meu Pai, que por muitas coisas que ela já viveu, ela já tem. E na verdade, para nós termos a fé que continua nos levando a vencer e avançar, nós precisamos continuar misturando a nossa fé na palavra. Mistura a fé na palavra. Mistura a fé na palavra. Joga a tua fé. Lança a sua fé. Pega esse ingrediente extremamente necessário e coloca ele na palavra, que é a fé. Porque só através da fé nós podemos viver tudo que o Senhor tem reservado para nós. Tanto que a tua palavra fala de uma galeria, tanto que a tua palavra fala de um capítulo inteiro dizendo: é pela fé o Mar Vermelho abriu, pela fé, meu Deus, eles viveram milagres, pela fé, meu Pai, tantas coisas incríveis mudaram. Pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, conseguiram fechar a boca de leões, meu Deus, conseguiram vencer fornalhas, pela fé conseguiram derrubar muralhas, meu Deus, impossíveis de serem derrubadas, pela fé venceram gigantes, pela fé, tudo foi pela fé e através da fé, e será pela fé que essa semana nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecer, começando por hoje, começando por agora, por nós estarmos aqui. Eu declaro que pela fé, Senhor, tudo que não foi mudado vai ser mudado na vida do teu povo. Obrigado, Jesus. Se faça presente, toma conta desse culto, dessa reunião. Eu preciso que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê as palavras, a revelação,
Meu Deus, o espírito da fé. Que, Senhor, Ele possua a vida da igreja. Porque o espírito da fé, Ele é o espírito que nos leva às vitórias. Obrigado, Deus. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande, porque pensar grande é pensar como Deus. Amém? Pode sentar então, por favor. Por gentileza. Diga comigo: o espírito da fé. Diga: eu tenho o espírito da fé. Quando uma pessoa ela é possuída pelo espírito da fé, a Bíblia diz isso aqui, ó, está escrito. Olha o que ela declara: cri, por isso falei. Ou vai ter tradução que vai dizer: por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé. Vamos juntos? Com esse mesmo espírito de fé. Diga: o mesmo espírito de fé. Por que Paulo está falando com o mesmo espírito de fé? Porque quem falou isso a primeira vez foi Davi. E Davi estava tomado por esse espírito. E quando chegou o momento de Paulo ser tomado pelo espírito da fé, a Bíblia diz que ele fez a mesma declaração. Ou seja, o mesmo espírito que estava na vida de Davi, o mesmo espírito que tomou a vida de Davi, Paulo se apropriou para a sua própria vida e fez, movido por esse espírito, essa declaração. Vamos juntos? Cri, por isso falei. De novo, cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque não dá para vencer uma guerra de boca fechada. Davi não venceu Golias de boca fechada, o venceu. Como é que ele venceu Golias? O que em primeiro lugar Davi usou para vencer o Golias? A funda ou o poder das palavras? O poder das palavras. Ele usou o que cada um de nós deveríamos usar com uma força maior. O espírito da fé. E nós vamos ver na palavra que esse espírito, quando a Bíblia fala dele, desse espírito, que é o espírito do nosso Senhor, ele vai levar a pessoa a ter na vida um posicionamento, um comportamento, aonde ele não vai se associar ao que o mundo, a cultura aí fora está fazendo, acreditando. Você vê, hoje a bispa estava lendo Daniel, capítulo 12. Quem chegou a assistir a transmissão hoje, conseguiu acompanhar um pouco do que ela transmitiu. Deixa eu ver, quem conseguiu? Perfeito. A primeira parte da palavra, do que ela pregou, basicamente ela falou de um problema que tem tomado, tem dominado a vida de muitos chamados, né? Dizem que são chamados cristãos, mas um cristão tem o espírito da fé. Um cristão, ele tem a conduta daquele que na vida dele é o cabeça, Cristo. Se Cristo é o meu cabeça,
Se eu faço parte de Cristo, eu estou ligado ao corpo de Cristo. Então eu sou nesta terra um Cristo, um pequeno Cristo. Amém? Então, você não vai encontrar num cristão passividade. Você não vai encontrar um cristão assustado, né, com essa tecnologia avançando da maneira que está, aonde estão de todas as maneiras tentando levar o homem e inventando, reinventando e criando tudo aquilo que vai levar as pessoas a não ter que depender de Deus. Porque se o homem chegar ao ponto de não ter que depender de Deus, como que ele vai viver a vida dele? Ele vai poder fazer as escolhas que ele quiser, ele vai poder conduzir a vida dele ao modo dele. E se tem uma coisa que destrói o ser humano, se tem uma coisa que torna a vida desse ser humano uma vida trágica, né? Um futuro trágico, é quando ele começa a viver sem Deus, ele começa a viver sem depender de Deus. Ele vai recorrendo, né, a tudo aquilo que Deus não está. Há uma teoria de Deus estar, uma teoria de Deus concordar. E não é aquela palavra que nós já ouvimos diversas vezes. Diga comigo, a verdade, ela não pode ser distorcida. Ela não pode. A verdade é Jesus. A verdade, a Bíblia ainda fala, o verbo, ele veio e se fez carne, e ele habitou entre nós, e ele chegou aqui cheio de graça e cheio do quê? De verdade. Jesus, ele chegou cheio de graça. Então, essa graça ele estava usando para a vida dele, era para ele? Não, era para dar, ou seja, derramar na vida daquele que cresce. E cheio, diga comigo, cheio de verdade. Você acha que uma pessoa que ela está cheia da verdade, ela vai cair no engano, na mentira do mundo, da cultura que está aí fora, do diabo, de tudo que está surgindo cada dia mais? Jamais. Jamais. Ela sabe onde ela tem que estar. Ela sabe o que ela deve fazer. Ela sabe como ela deve viver. Ela não vai viver na mentira. Então, como representantes de Cristo, diga comigo, eu não posso ir à guerra de boca fechada. Você não pode. Então, a prática da fé, do exercício da fé, ele vem quando você vai declarando, profetizando, enfrentando, lidando, encarando, tomando decisões ousadas, corajosas. Mas, se a igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então diga comigo, a passividade é uma porta aberta, diga, para o inferno atuar. E se a passividade, ela na vida de um cristão, ela é uma porta que foi aberta, foi uma brecha, uma legalidade, uma permissão dada por esse chamado crente, ou melhor, cristão, mas na verdade está sendo um crente. Como que a igreja do Senhor vai continuar prevalecendo
Como que a igreja do Senhor vai continuar exercendo a autoridade que Jesus conquistou na cruz do Calvário e entregou essa chave para a igreja, se ela permite essa porta aberta? Se ela dá essa legalidade? Se ela entrega de mãos beijadas essa chave? Se entregar a chave da tua casa para o ladrão, o que você acha que ele vai fazer? A Bíblia diz que o papel do ladrão é roubar, matar e destruir. Quando você tem que tomar decisões em Deus, quando você tem que se posicionar em Deus, quando você... Outro dia o Bispo Fernando está fazendo um trabalho com jovens, aqui na quadra que tem aqui da subprefeitura da Moca, e alguém virou e falou assim, lá na escola às vezes... O professor lá, acho que de filosofia, não sei do que mais lá, ele critica crente, ele fala mal da Bíblia, ele fala mal de Deus, fala não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ali eu não soube responder. Quando você não sabe se posicionar, quando alguém está querendo tornar a igreja sobre cultura, está querendo colocar na cabeça das pessoas e principalmente querendo calar a igreja, você está deixando claro, nesse presente momento, que você não está atuando como você deveria atuar. Você não está representando como você deveria representar. Diga comigo, o povo mais forte desse mundo é a igreja. Diga, o povo mais vitorioso deste mundo é a igreja. Diga comigo, e se a igreja deixou de vencer, deixou de prevalecer, o problema não está em Deus e na palavra. O problema está, diga comigo, na falta do quê? Do Espírito? Falta do quê? Está faltando isso aqui. Está faltando isso aqui. Está faltando o Espírito. Está faltando comunhão, está faltando intimidade. Está faltando realmente conhecer a Deus. Está faltando saber quem é o Senhor. Porque olha que palavra, olha que versículo, que mensagem, aqui em Marcos 11, 22. Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte. Então diga comigo, este monte, ele representa o problema, a situação que eu estou enfrentando hoje. Vamos juntos? Levante-se e atire-se do mar. Diga comigo, em nome de Jesus, saia da minha vida. De novo, em nome de Jesus, isto não vai permanecer na minha vida. Diga comigo, isso o quê? O que eu declarei, o que eu profetizei, o que eu disse movido pela fé, acontecerá. Isso acontecerá. O que você acabou de falar, o que você acabou de falar? Aqui a Bíblia está dizendo para o monte, levante-se e atire-se no mar, não é? Sim ou não? E você pode dizer o mesmo para esse problema. Sai da minha vida. Você não vai mais ficar na minha vida. Eu não quero mais enfermidade, problema familiar, esse problema que eu estou enfrentando aqui. Saia agora da minha vida. E isso acontecerá. É preciso, no entanto, vamos juntos, é preciso, no entanto, o quê? Ó a chave aqui, ó. É preciso, no entanto, crer que. Crer que. Crer que. Vamos, gente, crer que. Mais forte, crer que. E não ter nenhuma dúvida aonde? O que eu quero que aconteça? O que é que eu quero que mude na minha vida?
Olha, a igreja, alguns dias atrás, vamos colocar aí mais ou menos, acho que no máximo, estava dando acho que 2 semanas antes da viagem. Acho que 2 semanas mais ou menos, se eu não estou enganado. Ou 2 semanas e meia. A igreja recebeu uma bomba, uma notícia de que não ia poder acontecer a caravana que está acontecendo em Israel. As companhias cancelaram. E de repente, Deus, ainda eu me lembro do bispo, o dia que uma dessas notícias, bombas que ele recebeu, a bispa estava na Flórida e ele estava dentro do carro. A gente estava indo para um ponto de luz, numa quinta-feira. E eu lembro dele falar assim para a mulher, é o seguinte, eu não vou conseguir falar com você aqui agora, amanhã a gente volta a conversar, eu vou para um ponto de luz agora, eu vou orar, né? Eu vou transmitir isso à bispa e depois a gente volta a conversar. Ali, ele tinha tudo para não fazer mais nada. Não vou fazer pão de luz, não vou mexer. Como assim? Você acaba de receber uma notícia bomba daquela. Já estava tudo pago, já estava tudo certo, já estava tudo encaminhado. Já estava tudo. E, de repente, tudo pulou para trás. Então, é só você imaginar. Até entrar num processo de recebimento, você ia levar tempo. Mas, de repente, Deus moveu e eles começaram a orar. O bispo começou a orar. Depois, ele, não sei em que momento, ele compartilhou, falou isso com a bispa. Hoje de manhã ainda a bispa falava, né? Dava alguns detalhes de algumas coisas que aconteceu. Resumindo, aonde eles estão hoje? E como que isso aconteceu? Exatamente o que o versículo está dizendo aqui, tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte. Então eles estavam diante de uma montanha que era impossível dela se mover. Aquilo era impossível de ser revertido. Aquilo era impossível daquilo ser mudado. Não tinha como mudar aquilo. Eles já estavam tentando com outras companhias. E, de repente, quando a moça lá faz todo o trâmite, a última tentativa, Deus vem e faz surgir uma bênção, assim, tão gigantesca para eles. Uma coisa tão grande. Mas aí eu te pergunto, teve ataques? Teve pressão? Teve luta? Teve desafios? Teve. E enfrentamos até hoje. Até hoje. Agora há pouco mesmo alguém virou para mim e falou, bispo, como é que eles tiveram coragem de ir para lá com esse negócio de faz acordo, não faz acordo, aí um ataca, aí o outro revida, aí acontece isso. Como é que tem coragem de viajar no meio de uma situação dessa? Você vê que coisa. Se Deus falar, vai, acabou. Se Deus falar, não vai, não vai. Diga comigo, eu não vivo pela palavra dos homens. Eu vivo pela palavra, diga por uma palavra de Deus. Se Deus falar, vai, vai. Se Deus falar, não vai, não vai. Então, a palavra está nos ensinando que é preciso, no entanto, crer que acontecerá. Tudo na nossa vida é resultado do crer, do acreditar. Você só faz uma coisa se você acredita. Você só declara uma coisa se você acredita. Você só toma uma decisão realmente se você acredita. Enquanto você não decidir que você vai ser guiado verdadeiramente pela palavra, ser conduzido pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito da fé,
Você vai ser conduzido por emoção, você vai ser conduzido por notícia, você vai mudar de acordo com o momento. Mas você nunca vai conseguir construir uma vida vitoriosa em Deus, porque você, uma hora até diz ouvir a Deus, daqui a pouco você está ouvindo a sua emoção. Uma hora você até diz que está adorando, que está buscando, que está obedecendo, daqui a pouco você está se movendo de acordo com o momento. Não, a gente tem que ir por esse caminho, não, a gente tem que ir por aquele. Não, o que Deus está me mandando fazer? Não é de acordo com o que está acontecendo, com o que estão falando, do que eu estou sentindo. Porque digo-lhes que, se crerem, diga comigo, se crerem, que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Será que eu tenho vivido essa fé? Será que isso aqui hoje realmente já está fazendo parte da minha vida, ou talvez não está, e você hoje toma a decisão para que isso comece a fazer parte? Porque digo-lhes que se crerem, que já receberam. O Senhor está falando para mim que se eu declarar pela fé, eu já posso tomar posse que eu já recebi? O que está escrito aí? Exatamente isso. Qualquer coisa que pedirem, vamos juntos, qualquer coisa. Diga, eu posso pedir qualquer coisa. O que você mais está precisando hoje? O que você mais necessita que Deus faça na sua vida? Então, esquece todo mundo agora. Não ouça a palavra para dizer assim, eu estou ouvindo essa palavra, eu acho que ela serve para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu vizinho. Não, a palavra é para mim e para você. Entra aqui nesse versículo aqui agora. Volta ao 23. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma o quê? Aonde? Como é que uma pessoa, ela está duvidando no coração dela? É quando ela não está praticando, é quando ela não está obedecendo, é quando ela não está mais fazendo o que ela sabe que ela deveria fazer. Eu atendi uma pessoa, que eu não vou expor ela, mas eu acredito que o exemplo dela, que eu ainda até dei na sexta, eu percebo que ele faz parte, esse exemplo, de muitas pessoas. Então, essa pessoa, ela estava falando para mim, tal, que a vida dela não estava andando, prosperando, tal, e aí eu ouvi ela. E ela falou para mim mais algumas coisas que já fazia muito tempo, tal. Aí eu virei para ela e falei assim, resumindo, eu quero saber de você, o que você entende, acredita, o que você percebe que Deus já falou com você, que você deve fazer e você não fez até agora. Aí ela soltou, ela falou, bispo, o que eu percebo é uma coisa. Eu não tenho acreditado nas mensagens que os pastores têm pregado. Eu não tenho crido. Quando eles pregam, eu estou mais olhando para o homem do que olhando para a palavra. Eu estou mais preocupado se ele vai fazer certo ou se ele vai fazer errado. Eu estou mais preocupado, talvez, com o erro de português dele. Não estou dizendo que ele tem que falar errado. Eu estou mais preocupado nisso, eu estou mais preocupado naquilo do que preocupado em tomar posse o que a palavra está vindo ao meu coração. A hora que ele falou aquilo para mim, eu percebi que ali ele abriu uma coisa que ele não tinha aberto já fazia anos. E eu falei, olha, isso é uma hipocrisia, isso é uma falsidade. Quantas vezes você deve ter estado com esses pastores e você talvez até deixou claro, nossa, pastor, que reunião, que palavra, nossa, Deus falou comigo que não sei o que, mas aqui você chega em mim e vai falar uma coisa dessa. Então, ou seja, você não foi sincero, você
Você foi falso, você foi hipócrita, né? E etc. Eu não estava ali para me prender nos erros dele, mas para mostrar para ele que o problema era o coração dele. Então, quantas vezes as pessoas elas estão tratando uma coisa que é tão simples, diga comigo, crer no Senhor é simples. Diga comigo, é simples. De tão simples que é, as pessoas estão dificultando. Quer um exemplo? Você lembra quando Jesus ele sentou naquela cadeira dentro da sinagoga e ele abriu Isaías 61 e ele leu que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim. E aí depois ele veio e concluiu dizendo, é chegado a vós o ano da bondade do Senhor. E ele fechou o livro sentado na cadeira onde todos os religiosos acreditavam que aquela cadeira que estava reservada era a cadeira do Messias. Só o Messias podia sentar naquela cadeira. E quem foi que sentou na cadeira? O próprio Messias, mas eles não reconheciam o Senhor. Eles não acreditavam que o Senhor era o Cristo, era o Messias. E quando ele termina de ler Isaías 61 e ali ele começa a dar uma palavra, eu estou com tudo aqui, eu quero dar uma resumida só para ir nos outros pontos. De repente, tem um grupo de pessoas que acredita no Senhor. Nossa, que mensagem, pá. Mas espera aí. Esse aí não é o filho de José? Esse aí não é aquele que um dia estava aqui no nosso meio, né, brincando de bola, né, era o carpinteiro, era o rapaz que estava aqui, que vivia lá no quintal da casa do José. Não é a mãe dele, a Maria, as irmãs dele aqui e tal, não sei o quê. Olha aqui para mim. O foco deles foi para a mensagem, foi para a palavra ou foi para a vida familiar de Jesus? Para onde foi? Sabe quando uma pessoa, ela está aqui por causa da palavra, ela está aqui por causa da unção, ela está aqui por causa do Cristo. Ela não está aqui por causa de parede, não estou dizendo que a parede tem que estar de qualquer jeito, tem que estar pintada. Ela não está aqui em primeiro lugar por causa da poltrona, mas não é por causa disso que nós vamos deixar a poltrona ser qualquer poltrona, está entendendo ou não? Ela não está aqui por causa do ar-condicionado, mas também não é por causa disso que nós vamos deixar a igreja quente ou fria, está entendendo ou não? Ela está aqui por causa de uma coisa. E é a única coisa que pode mudar a vida dela, abrir portas, curar, libertar, transformar. Mas aí, de repente, agora, o foco dela, a atenção dela, ela tira da palavra e ela coloca numa coisa que não tem poder nenhum de mudar a vida dela. Nenhum. Ah, mas ele é o filho de José, da Maria. Eu conheço as irmãs dele. Nós tomava café junto. Entendeu? Nós batíamos uma prosa ali, um papo. E de repente, onde foi que ele aprendeu tudo isso? Por onde é que ele andou, passou, ele esteve para ter todo esse entendimento, essa sabedoria? E aí Jesus vira e fala assim, que coisa, né? Na época de Eliseu, tinha tantos leprosos, tinha tanta gente precisando ser curada. Mas sabe, o único que foi curado da lepra não foi um judeu, foi um gentio. Ou seja, um ímpio, que quando foi até o Eliseu, sim, na manhã eu preguei na sexta, ele quase perdeu a oportunidade de ser curado, mas ele foi curado. Ele banhou 7 vezes no Rio Jordão, na água turva do Jordão, e saiu de lá com a pele de um bebê. O Senhor vira e fala, na época de Elias, tinha muitas viúvas. Nossa, mas o que tinha de viúva em Israel?
necessitada, sem um marido para ajudar elas. Mas sabe qual foi a viúva que o Senhor enviou Elias para mudar a situação dela? A de Sarepta de Sidom. Não era nem de Israel. Você sabe por quê? Diga comigo, porque essas pessoas, ao ouvirem a palavra, diga, elas decidiram crer de uma maneira, diga que os judeus não acreditaram. Aí, quando Natanael ouve falar, Filipe vai lá, prega para ele, fala, olha, rapaz, você precisa ver a experiência que nós acabamos de ter. Com quem? Com Jesus de Nazaré. Olha que ele falou Nazaré. Ele citou Nazaré, o que Jesus, a maior parte da vida dele foi criado, viveu em Nazaré. Rapaz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Gente, Nazaré é literalmente uma vila, quase dentro de um vale. E quem que viveu, quem que conviveu, quem que é que esteve naquele lugar por muitos anos? Quem? Jesus. Você acha que só o fato de Jesus ter estado lá foi suficiente para os milagres acontecerem em Nazaré? Não. Porque o que a Bíblia diz? Que o Senhor não pôde operar muitos milagres em Nazaré por causa do quê? Você está na ponta da língua, vai, me prega agora a palavra. E o Senhor não operou muitos milagres em Nazaré por causa do quê? Do quê? Isso. Muito obrigado. Por causa da incredulidade. Porque muitos estavam preocupados mais com o fato dele ter sido criado em Nazaré, ter crescido em Nazaré, ter vivido em Nazaré. Ou seja, eles estavam com aquele olhar natural, com aquela visão, com aquela ótica humana. E eles se esqueceram totalmente do que dizia as Escrituras. Eles se esqueceram. Como diz a bispa, o povo não lê a Bíblia. Como que a pessoa vai saber realmente o que é que está acontecendo? Como é que ela vai discernir o espírito do momento se ela não está lendo nem a Bíblia? Ela não sabe o que a Bíblia diz. Ela não sabe o que a palavra está falando. Ela tem diante dela a oportunidade, como diz aqui, é preciso, no entanto, crer que acontecerá. E não ter nenhuma dúvida, e não ter nenhuma dúvida aonde? No coração. Deixa eu te falar uma coisa. Diga comigo, se eu não estou vivendo mais que eu poderia já estar vivendo, diga comigo então na minha vida, o que está faltando, o que é? Hã? O que está faltando? Está faltando o espírito da fé. Está faltando fé. Uma fé que é capaz de acreditar somente e totalmente no quê? Na palavra. Eu não vou me apegar, eu não vou me prender, eu não vou me focar em outra coisa, eu vou me focar na verdade. A verdade, ela não é relativa. Como disse Pilatos, o que é a verdade? Porque muitas pessoas, elas estão vivendo de acordo com a sua verdade.
Elas buscam a Deus de acordo com a sua verdade. Elas fazem as coisas, elas decidem a vida delas, elas conduzem a vida delas, elas ensinam seus filhos de acordo com qual verdade? A verdade do pai, a tradição do pai. O ritual do pai, o ritual do avô, o ritual do bisavô. Ele está lá seguindo, conduzindo, como a mãe dele falou, como a bisavó falou, né? Como a avó, o fulano, faz assim, eu quero que você na sua vida, não se esqueça, eu quero que você viva assim, eu quero que você age assim, não esqueça, mas ela não busca saber se o que eles falaram está alinhado com a palavra. E aí ela está vivendo com base numa verdade. Mas qual verdade? A verdade de Cristo ou a verdade dela? A verdade do que ela andou ouvindo por aí ou essa verdade? Está vendo? Qual é a verdade que está guiando você? Porque tem uma verdade que está te guiando. Você está sendo guiado por uma verdade. Essa verdade, se ela não for a palavra, ela tem prazo de validade. Você vai começar a ver as coisas dando errado, você vai começar a se deparar com frustração, você vai começar a se deparar com situações onde você vai começar a se questionar. Mas peraí, eu estou fazendo certo ou eu estou fazendo errado? Eu estou vivendo certo ou eu estou vivendo errado? Eu realmente estou agradando a Deus ou eu não estou agradando a Deus? Realmente Deus está me ouvindo ou Deus não está me ouvindo? Eu estou na igreja certa ou não estou na igreja certa? Será que realmente eu mereço a bondade de Deus ou eu não mereço? Será que Ele me perdoou ou Ele não me perdoou? Por que você nunca chega numa plena convicção de fé na vida? Por que você não chega num ponto onde você acorda pela manhã e tem 100% de certeza como eu estou vivendo, como eu estou conduzindo a minha vida, como as coisas estão sendo feitas, elas estão sim agradando a Deus. Por quê? Porque eu estou sendo norteado pela verdade da palavra. Jesus, ele veio cheio de graça e cheio do quê? Então, como eu posso aceitar viver vazio ou mais ou menos cheio da verdade? É um pouquinho de verdade. Há uma medida, vai até a metade da verdade. 90% da verdade. Meu querido, deixa eu te falar, se não for 100% cheios da verdade, diga comigo, sempre vai haver espaço para o engano, para a mentira. Sendo assim, o que vai acabar acontecendo? O que um tomate podre ele faz numa caixa de tomate? Ele tem força? Ele tem poder para começar a estragar o resto? Tem ou não? Você acha que uma pessoa que ela está caminhando a vida dela, ela ainda está cheia de dúvidas, ela está caminhando na vida dela, mas ela ainda está insegura, ela está caminhando, ela está vivendo, mas ainda ela não tem certeza realmente de quem ela é, se realmente ela está na empresa certa, e olha, direto, essa crise de identidade é o que mais assola a vida das pessoas. Elas não sabem o que elas querem, elas não sabem ainda se elas estão no lugar certo, elas não sabem se elas estão no relacionamento certo, elas não sabem se elas estão na empresa certa, elas não sabem se elas estão fazendo a faculdade certa, elas não sabem se elas estão na igreja certa, elas não sabem ainda realmente o que é que Deus quer delas. Por que essa crise interna? Por que tantas dúvidas? Por quê? Porque elas não tiveram verdadeiramente um encontro com o Senhor. Elas não receberam ainda o amor do Pai, a identidade de Cristo.
Porque se elas já tivessem recebido o amor do Pai, elas conseguiriam amar a Deus. Porque, diga comigo, se me amardes, guardareis meus mandamentos. O que ela faria com os mandamentos de Deus se ela ama o Senhor? Ela obedeceria, ela seguiria. Ela iria fazer o que os mandamentos estão pedindo para fazer. E você sabe por que ela faria, mesmo que fosse difícil? Diga comigo, porque a fé dela, vamos gente, porque a fé dela é mais forte que a sua carne. Diga comigo, a fé dela de agradar a Deus, diga, é mais forte, diga que a sua carne, diga, ela vai contrariar a carne. Diga, porque o desejo de agradar a Deus é maior que o desejo carnal. Então, ainda que ela tenha um desejo carnal, ainda que a carne dela esteja relutando, não quero fazer isso, não quero obedecer, não quero seguir, mas por ela ter uma fé no Senhor enraizada na palavra, a decisão dela de fé sempre vai ser mais forte. Quer um exemplo? Lembra daquela mulher que ela tinha uma filha, que ela estava sofrendo, e ela era cananeia? Todo mundo vai lembrar dessa palavra. E ela foi atrás do Senhor Jesus gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos pediu para ela parar de incomodar o Senhor, e o Senhor, é incrível, né? O Senhor não deu uma atenção para ela inicialmente. Uma atenção. Imagina a bispa tá andando aqui no corredor, ou o bispo Fernando, ou um de nós aqui, você começa a chamar a gente. Ô, bispo, quero falar com o Senhor, quero falar com a senhora, me dá um minuto de atenção. E nem olhar para trás. No mundo que a gente está vivendo hoje, como é que as pessoas se sentiriam? Certamente seria um bom motivo para ela virar e falar, tá vendo? Unção de Deus, estou na igreja errada, eu não sei o quê. Mas quando uma pessoa ela decide que ela vai abraçar na vida dela, ela vai ter na vida dela o espírito da fé, ela vai ser possuída por esse espírito, porque ela entendeu que a única chance que ela tem da vida dela mudar é possuindo esse espírito. Diga comigo, o que era ofensa para qualquer pessoa, diga comigo, para aquela mulher, foi um combustível para perseverar, para insistir. Para você é ofensa, você recebe as coisas como ofensa, para mim não. É motivo para eu buscar, para eu insistir, para eu persistir, para eu lutar mais, para eu buscar mais. O que é motivo para eu desanimar, é motivo para eu parar, é motivo para eu falar assim, a igreja é tudo igual. Então, peraí, em primeiro lugar, deixa eu te lembrar. Diga comigo, nós somos a igreja do Senhor. Então, sendo assim, você está falando de você também. Ué? Quem é a igreja do Senhor? Em primeiro lugar, quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós. Nós. Só que a igreja aqui na terra, ela é perfeita? Você é perfeito? Então não cobre perfeição. Você não é perfeito. Como é que você quer cobrar perfeição se nem você é perfeito? Se tem coisas até mesmo dentro da tua casa que você discorda. Gente, quantas vezes eu já vi pessoas, ela não está dando conta de mudar o que ela tem que mudar na casa dela. Tem um monte de coisa que ela não concorda com o marido, não concorda com a esposa, não concorda com o filho, não concorda com o pai, não concorda com isso, não concorda com aquilo. E até agora ela não conseguiu mudar isso. E aí ela quer vir na igreja e botar dessa maneira. A igreja é tudo igual. Então, se nem lá na sua casa você aí não conseguiu alinhar, botar como deveria botar, você vai querer criticar a igreja do Senhor, você vai pegar um problema para a sua vida, você vai pegar uma carga de maldição. Porque você não pode tocar
naquilo que o Senhor instituiu, levantou dessa maneira. Não faça isso. Não. Isso aí é rebelião e incredulidade. Não faça uma coisa dessa. Então, assim, peraí. Ou eu realmente eu vou crer na palavra, eu vou confiar na palavra, eu vou acreditar na palavra, ou eu não vou. E aquela mulher, é incrível a atitude dela, né? Por isso que ela e o centurião foram as duas pessoas que Jesus falou que grande era a fé deles, né? Porque aquela mulher, aí ela cai de joelho e ela adora o Senhor, e ali ela se prostra e o Senhor fala: não me convém tirar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Ah, ficou pior agora. Me chamou de cachorrinho. Sabe quando você está falando, você está dando um exemplo para a pessoa, você está falando isso de mim? Você está falando uma coisa, você está dando ali só um exemplo de algo. Não, você está falando sim de mim. Você está achando que eu sou assim. Então, o mundo exatamente, ele está assim. Só que nem o fato do Senhor ter dito aquilo fez ela desanimar, fez ela esmorecer, fez ela se abater. Ao contrário. Diga comigo, aquilo fez ela dar uma resposta sábia. Diga comigo, e de fé. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Fala a verdade. Os cachorros, eles rejeitam petisco? Rejeitam? Os cachorros rejeitam qualquer coisa quando você está comendo ali, quem tem um cãozinho, se caiu da mesa, ele rejeita. Ele abre mão. Ou ele já está lá. Caiu no chão, já. Né? Ou bem lá em casa, se jogar um negócio no ar, ele já pega no ar. Já. O que for, ele pega. Se deixar até pedra, ele pega. Então, eu não estou aqui preocupada como o Senhor está me vendo ou está me tratando. O meu foco aqui é que, ainda que o Senhor queira me dar migalhas, diga comigo, as suas migalhas, diga, elas têm o poder de mudar a minha vida. Aí mudou tudo. Aí, meu querido. Se o Senhor está querendo me dar migalhas de atenção, de ajuda, de apoio, se o que o Senhor vai fazer por mim aqui, sabe, representa migalhas, não me importa. Me importa uma coisa, eu quero ir embora com a minha bênção, eu quero ir embora com a minha vitória. A fé daquela mulher foi superior a qualquer coisa que para o mundo seria tratado como ofensa, desrespeitoso. Está me rejeitando. É ou não é? Porque, vamos lá, você se ofende facilmente com as coisas? Você se abate facilmente com qualquer coisa que as pessoas falam para você? Você se irrita, fica nervoso, já fala alto, já trata mal, já quer sair, né, no sentido figurativo, quer brigar, quer sair para brigar, e aí? Faz barraco, já começa a xingar, já, né, fala o que não devia falar e começa a trazer lá do passado, 1900 e bolinha, coisas que já estavam até resolvidas de volta à tona. Não. Diga comigo, o povo de Deus é um povo maduro, é um povo que vive pela fé e recebe tudo o que acontece como um teste. É um teste, isso aqui é um teste. Isso aqui quer ver se eu quero vencer, se eu estou determinado, se eu estou disposto. Amém, igreja? E aí, eu quero ler isso aqui para terminar, que vai estar em Hebreus. Os dois vão estar em Hebreus. O primeiro eu quero ler, capítulo 4 de Hebreus. Deixa eu pegar aqui. Hebreus 4, 2, na NVT. Eu ainda li essa palavra, eu nem sabia que nós íamos pregá-la hoje, na
na madrugada. Ainda, olha aqui, ó. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Vamos juntos? Mas a mensagem de nada lhes valeu. Vamos, gente, com força. Quem almoçou aqui hoje? Você almoçou hoje? Você pode falar, bispo, eu não comi nada depois disso, mas você comeu bem hoje. Domingo hoje foi um dia que todo mundo saiu muito bem alimentado. Amém, gente? Indo mais da reunião da manhã, então nem se fala. Então vamos com mais força, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu. Diga, não foi bem aproveitada, pois não a receberam. Com o quê? E não se uniram àqueles que ouviram. Uau! Por que muita gente está perdendo grandes oportunidades na vida? Porque ele vem ao culto, ele bota lá o programa para ouvir, ele coloca lá, até talvez lê a Bíblia, ele lê. Mas ele não coloca fé. Ele não acredita no que ele está lendo. Ele não acredita no que ele está ouvindo. Aquilo não sai do lugar. Aquilo é uma teoria. Aquilo ali é um texto que está ali. Aquilo não é tratado como vida, como poder. Aquilo não é tratado como Deus está me lendo ao ler a Bíblia Sagrada. Deus está lendo o meu coração. Deus está lendo a minha mente. Deus está lendo a minha vida. E está me dizendo, eu preciso botar fé na palavra. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, você deseja se aproximar de Deus? Ah, com certeza, deve crer, diga comigo, deve crer. Diga, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como que a incredulidade vai deixar uma pessoa acreditar nisso? Não vai. Esse é o problema. As pessoas, elas têm acreditado mais no que elas estão sentindo, elas têm acreditado mais no que elas andam ouvindo de noticiário, ouvindo de pessoas, do que acreditar realmente no que a palavra está dizendo, no que a palavra está nos ensinando. Ela não está crendo no que ela está recebendo, ela não está crendo no que ela está ouvindo. Ela não está ficando com o que a palavra hoje mesmo. A bispa estava dando um exemplo dela na mensagem, de coisas que aconteceram até com a saúde dela. Gente, é exatamente isso. Jesus, ele veio cheio de graça e cheio de verdade. E a pessoa deveria, peraí, se ele veio cheio de graça, então essa graça é para derramar na minha vida. Então diga comigo, eu terei fé. Diga que eu vou receber uma graça maior. Sim, eu terei fé de que eu vou receber aquilo que eu estou buscando dele aqui nesta noite. Eu terei fé, mas que fé que eu preciso ter? Que aquilo que está saindo da minha boca, Deus vai cumprir, Deus vai honrar, Deus vai fazer. Diga comigo, é a fé que abre portas. Mas como que essa porta vai se abrir? Crendo. Diga comigo, essa semana... gente, não, eu vou descer, aí eu vou mais pertinho de ti, então. Diga comigo, esta semana vai acontecer pela minha fé. Feche os olhos agora e diga, esta semana vai acontecer pela minha fé. O que vai acontecer? Fala com as suas palavras, com a sua fé. Isso. O que vai acontecer?
que vai acontecer? Essa semana eu vou tocar nisso. Essa semana isso aqui vai mudar na minha vida. Essa semana, Senhor, o Senhor vai tocar nessa pessoa, o Senhor vai mover essa pessoa, o Senhor vai abrir os olhos dessa pessoa. Essa semana, os clientes, aqueles peixãos, os peixes grandes, eu vou começar, segunda-feira eles vão começar a chegar na minha empresa. Aqueles clientes potenciais, pela minha fé, isso vai acontecer na minha vida já nesta semana. Você acredita nisso ou não? Então fique em pé, por favor. Eu estou sentindo vocês muito abatidos. O que é? Está meio sem vida, sem força. Está tudo bem com todo mundo? Então põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Eu não posso me acostumar com a palavra. Eu não posso me acostumar em dizer que eu estou ouvindo uma palavra. Você sabia que tem um espírito aí fora, que a Bíblia diz que o Deus deste século, ele vem para cegar o entendimento das pessoas? Que por aumentar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vai se esfriar. Porque as pessoas estão vivendo mais por direitos, por necessidade, do que vivendo verdadeiramente pela fé, um relacionamento com o Senhor. Essa que é a verdade. A Bíblia diz: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Eu não sei o que anda acontecendo com você. Eu não sei o que você anda vivendo. Eu não sei o que você anda enfrentando. Mas uma coisa eu sei, tem uma palavra aqui que o Senhor está dizendo: se você crê, você já recebeu o que você precisa. Se você crê, como diz a Escritura, você já recebeu aquilo que você veio buscar. Se você crê, como diz a palavra, monte, levante-se. Problema financeiro, problema familiar, problema sentimental, levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. O que você quer que aconteça na sua vida hoje, nessa semana? O que você quer que aconteça ainda nesse mês? Nós estamos entrando na metade do mês. Hoje é dia 14, amanhã é dia 15. O que você quer que Deus faça? O que você quer que Deus mude? O que você quer que Deus realize? Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou chamar você para vir fazer essa oração comigo aqui no pé do altar. Vem cá. Vem cá. Toca aqui no altar. Isso. Esquece de tudo. Chega aqui e fecha seus olhos. Deixa eu te trazer para o altar. As montanhas e vales, desertos. Se caso você quiser dobrar o joelho no altar, fica à vontade também, como desejar. Me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Talvez você venha percebendo que alguma coisa está tentando roubar você, travar você. É como que algumas coisas não fizessem sentido. É como que algumas coisas parece que são muito difíceis ou até impossíveis de serem mudadas. Mas é igual essa canção que ela está cantando. Como é que a gente vai romper em fé?
acreditando. Acreditando. Fala para Deus: Senhor, eu acredito. Fala para Deus. Você não pode vir aqui na frente sem abrir a boca. Você vai ter que abrir a boca. Você vai ter que abrir. Você não precisa gritar, você não precisa nada. Você só precisa declarar: eu acredito que essa situação na minha vida ela vai mudar. Eu acredito que o que eu estou enfrentando hoje aos olhos humanos parece que não tem saída, parece que não tem jeito, parece que isso não vai mudar. Mas a Bíblia está dizendo: levante-se, atire-se no mar, problema. E eu acredito que o que eu disse, e eu acredito que o que eu falei, e eu acredito que o que eu declarei, e eu acredito que isso vai acontecer pela minha fé. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. Vamos, se livra da dúvida, se livra do medo, se livra da incredulidade, se livra de tudo aquilo que está tentando travar você. Eu vou convidar você primeiro a colocar a mão ou no coração ou na cabeça. Senhor, vai passando com teu sangue agora. Senhor, vai passando com teu sangue agora. Senhor, eu quero quebrar da vida dela agora essa resistência que está aí, essa opressão que está aí, essa força contrária, negativa, maligna, que está acompanhando a vida dela. Vai queimando agora. Vai queimando agora, vai queimando agora, vai queimando agora, vai queimando essa opressão. Meu Deus, é um desânimo, é uma frieza, é uma má vontade, é uma preguiça, é um mal-estar, é um peso, meu Deus, nas costas, um peso, meu Pai. Talvez ela não está tendo força para falar, ela não está tendo força para orar, talvez ultimamente ela não está tendo força para agir, para reagir, para lutar, mas eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus, tudo que está oprimindo a vida dessa pessoa, vai queimando agora, Senhor, vai queimando agora, Senhor, vai queimando agora, Senhor, vai queimando esse mal da vida dela agora, vai queimando essa opressão, vai queimando essa opressão da vida dela, vai queimando agora, Senhor. É uma ordem que eu dou agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo que está oprimindo a vida dela, tudo que está travando a vida dela, tudo que está, meu Pai, roubando a vida dela, vai queimando agora, vai queimando agora, vai queimando esse mal da vida dela agora, vai queimando essa opressão, essa resistência. Sai dessa situação. Sai dessa situação, saia da vida dela, saia dos caminhos dela, saia da casa dela, saia da vida dela, saia da mente dela, saia do coração dela agora. Agora, em nome de Jesus, sai agora. Agora, em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, sai agora. Eu não estou pedindo, estou dando uma ordem agora. Tudo que vem acompanhando, se ela foi vítima de inveja, se ela foi vítima de olho gordo, se ela foi vítima de palavras malditas, se ela foi vítima, meu Pai, se esses dias que se passaram, meu Deus, ela percebeu um ataque na mente, um ataque nas emoções, um ataque, meu Pai, na vida dela. Queima esse mal agora, queima esse mal agora. Eu ordeno, eu exijo agora, em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai, sai, sai e sai em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e diga: em nome de Jesus. Mais forte, diga: em nome de Jesus. Diga: toda opressão, todo ataque, toda amarração, todo impedimento, todo embaraço, todas as amarras. Diga: tudo que quer travar a minha vida, bloquear a minha vida. Diga: impedir minhas vitórias. Diga: travar a minha fé. Diga: não me deixar crer, não me deixar acreditar. Diga comigo: me entregar a um desânimo, a uma frieza, a uma passividade. Diga: eu ordeno agora. Diga: eu exijo agora. Todo esse mal, em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai, sai e sai. E diga comigo: em nome de Jesus, eu sou a autoridade
Diga: eu sou a autoridade da minha casa, do meu trabalho. Diga: eu sou uma autoridade. Diga que vive pela fé, que caminha pela fé. Diga que desfaz todas as obras do mal. Diga que cancela. Diga todo o mal. Diga que estava travando, bloqueando, roubando. Diga comigo pela fé. Diga: a minha fé, ela quebra com a unção de Deus. Diga todo jugo. Diga todo jugo. Diga todo peso, todas as amarras, todas as algemas, todas as travas, pela minha fé. Diga: isso já caiu por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora coloca a mão no seu coração e diga comigo: o Espírito da fé está sobre mim. Diga comigo: esse Espírito, ele domina a minha vida. Diga: na minha vida. Diga: as coisas não vão ficar da maneira que elas estão. Elas serão mudadas, transformadas, revertidas. Diga comigo: pela fé. Pela fé. É pela minha fé. Diga: eu acredito que acontecerá, sem sombra de dúvida, o que o Senhor me prometeu. Diga comigo: e o que eu vou declarar nesta noite, eu já vou tomar posse, que eu já recebi. Diga: pela fé eu já recebi. Diga: tudo que eu pedir na oração, diga: eu já recebi pela fé. Você acredita nisso? Se crerem que já receberam, assim será. Qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. Você acredita nisso? Eu vou te perguntar de novo, porque eu quero você crendo de verdade. Você acredita que você pode orar? Como diz a Bíblia, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. De novo, a oração de um justo. Bate a mão no seu peito e diga: eu sou um justo, e eu posso orar aqui agora, movido pela fé, e as coisas vão mudar. Então toca nesse altar. Eu quero que você toca nesse altar aí agora. Toca, não deixa de tocar. Toca e faz agora a sua oração. Vai, minha filha, pode continuar com essa canção. Isso, toca, 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 toca. Qual é o pedido que você vai fazer? Vamos, chegou a hora de você ter uma experiência com o Senhor. Chegou a hora, tem mais espaço ali no altar se não couber. Tem mais aqui também. Toca e declara: Senhor, tem unção nesse altar, tem vida nesse altar, tem poder nesse altar, tem, meu Deus, o que eu preciso. Então eu declaro pela fé agora, eu profetizo pela fé agora, eu determino pela minha fé agora. Isso vai mudar, isso vai acontecer, isso vai se abrir, isso vai ser revertido, isso vai ser sanado, isso vai ser transformado. Eu declaro a cura. Esse espírito de enfermidade não vai prevalecer. Eu declaro: eu já estou curado, sarado, liberto em nome de Jesus. Essa documentação já saiu. Eu já recebi o sim que eu preciso. Vamos, declara, declara, vamos com mais força. Vamos, tá faltando, falta você realmente acreditar que isso é para você. Não é igual das outras vezes. Não é como você outras vezes buscou a Deus e não aconteceu. Porque você buscou por emoção, você buscou por conta do que você estava sentindo. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com uma certeza. E essa certeza vem da palavra. Essa certeza vem de você acreditar na palavra de Deus. Essa certeza vem de você confiar na palavra de Deus. Essa certeza, ela toma você, porque é o espírito da fé. O espírito da fé é o espírito da vitória. O espírito da fé é o espírito que muda a nossa vida.
Vamos, faça essa oração. Faça essa oração. Fé, tenha fé. Movido pela fé, tomado pela fé. Faça um pedido de fé. Faça. Faça. O bispo pediu, Senhor, coloca as tuas mãos e que a caravana aconteça. O Senhor colocou as mãos e a caravana está acontecendo. O bispo pediu, Senhor, junto com a bispa, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E a glória da segunda casa está sendo maior do que a da primeira. Teve pessoas que fizeram pedidos para outras áreas. Uma senhora estava com câncer e ela agiu a fé dela de acordo com aquilo que foi transmitido, passado para ela. E todos aqueles nódulos, aquelas situações que estavam na mama dela desapareceram essa semana. Teve pessoas que queriam comprar o seu veículo. Domingo passado eu ungi um carro de uma mulher que ela dizia: bispo, há muitos anos eu queria um carro, mas não era qualquer carro. E ela disse: isso aqui é a realização do meu sonho. Eu queria tanto poder ter este veículo, ter este carro, ter esta condição. E o Senhor, aquilo que era impossível, o Senhor me concedeu. E tantas outras coisas, tantos outros testemunhos que pessoas não param de contar. Hoje mesmo alguém me disse: bispo, eu mandei meu pedido para Israel. Você acredita? Deus respondeu essa semana. Então, o que é isso? Isso é fé. Ela creu que ela ia receber. Ela creu que ela ia receber. Digo-lhes que se crerem, que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. Vamos. Vamos. Creia. 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 Exatamente, clamei. Clamei, eu clamei. Eu clamei. Eu clamei e ele ouviu. Eu clamei e ele ouviu e me atendeu. Eu clamei e ele ouviu. Eu clamei e ele ouviu e me atendeu. Eu clamei e ele ouviu e me atendeu. Eu clamei e ele ouviu. Tenha certeza que ele está ouvindo. Tenha certeza que ele está ouvindo. Tenha certeza que ele está ouvindo. Tenha convicção que isso já é seu pela fé no nome de Jesus. Clamei a Deus, ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus, meu Salvador. Diga comigo: eu creio que o Senhor me ouviu e pela minha fé já aconteceu. Diga: esta grande vitória. Diga, pode bater nesse altar, tocar nesse altar e falar assim: ó Senhor, eu estou tocando aqui e eu vou dizer para o Senhor, eu vou voltar para dar o meu testemunho. Eu vou voltar para dar o meu testemunho. Eu vou retornar e o Senhor, eu sei que o Senhor ouviu e me atendeu, porque se o Senhor não me atendesse, se o Senhor não me socorresse, se o Senhor não me ajudasse, eu ia perecer. Eu sei que o Senhor está fazendo aqui hoje. Eu sei que o Senhor está fazendo. Eu abençoo a tua vida aqui nessa noite. E eu profetizo que o Espírito da fé está na sua vida. O Espírito da fé está sobre você. Agora você precisa sair daqui e continuar praticando. Continuar praticando. Pratica na tua empresa, pratica na tua casa. Pratica naquilo que você precisa. Pratica, 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 pratica. Não pare de fazer uso dessa fé. Porque é preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem, que já receberam, se crerem, já pode falar, já é meu, já é meu, essa vitória já é minha. Não é de outro. O Senhor não vai colocar nas mãos de outro. O Senhor não vai confiar nas mãos de outro. O Senhor vai confiar nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado.
para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.